A paz do Senhor Jesus, aos nossos seminaristas da extensão Atibaia. Nós vamos para mais um vídeo aula, vamos trabalhar a nossa quarta apostila, matéria Eclesiologias. Paramos o vídeo anterior na página 27 e retomamos na página 28. Nós vamos trabalhar a lição de número 3.3, o caráter multilateral da igreja. Apesar da igreja ser única, existem várias tentativas teológicas de interpretar a forma como o indivíduo, pecador e imperfeito, pode tornar-se integrante e participante de um organismo divino e, portanto, perfeito. Seguem as principais correntes teológicas. 1. Para os seguidores da doutrina arminiana, a igreja é composta por pessoas regeneradas que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, experimentaram um novo nascimento, registrado em João 3, sendo justificados pela graça de Deus e, portanto, a sua integração no corpo passou pelo crivo humano, por sua decisão entre ser ou não ser parte integrante do corpo de Cristo. Não se trata de uma decisão unilateral divina que, como veremos no pensamento calvinista, o homem não teve nenhuma participação nesse processo salvífico. São adeptos dessa doutrina, dentre outros, as igrejas o Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, a Igreja Batista, Metodista, entre outras, apesar de encontrarmos membros dessas denominações que pensam diferente. Do ponto de vista da doutrina calvinista, a igreja é composta por pessoas eleitas ou predestinadas por Deus para a salvação eterna, e todas elas foram eleitas para a eternidade. Mesmo antes de nascer, independente de sua opção. Assim transferem toda a responsabilidade pela salvação ou perdição humana a Deus, sendo o homem mero figurante da história que jamais poderá mudar seu próprio destino eterno. Como saber se foi ou não eleito por Deus? A partir da sua própria consciência. Os eleitos sabem e agem como salvos, portanto, jamais se perderão eternamente. Temos como principal denominação calvinista a Igreja Presbiteriana, além da Pentecostal, Congregação Cristã do Brasil, que apesar de não ter uma profissão de fé pública escrita, acreditam que os salvos chegam à sua igreja sem a interferência humana, porque eles são eleitos de Deus para irem para o céu, sendo que para isso tem que ser membro de sua instituição religiosa, a única portadora da verdadeira doutrina. 3. De acordo com a doutrina da vocação eficaz, a igreja é composta de pessoas que foram eleitas e chamadas pelo Espírito Santo. Ambos estão relacionados à descrição da igreja invisível. Sendo assim, existe uma relação fechada contendo o nome daqueles que serão salvos eternamente e ninguém pode mudar essa lista, restando aos demais mortais a vida terrena e suas intemperanças. Contudo, existe um outro ponto de vista. A igreja é composta por pessoas que entram na comunidade por meio do batismo e professam a fé verdadeira, adorando um só Deus em Cristo, são iniciadas nessa fé pelo batismo, dão testemunho da sua unidade e amor por sua participação na ceia, estão sempre em harmonia com a palavra de Deus. Encerramos a página 28, retomamos na 29, os atributos da igreja. Os católicos romanos relacionam os atributos à sua organização hierárquica. Já os protestantes entendem que são atributos da igreja. Atuar para promover a unidade da igreja, a santidade da igreja, as marcas da igreja, a fiel pregação da palavra correta, ministração dos sacramentos e o fiel exercício da disciplina. Unidade da igreja. Podemos crer que a unidade da igreja não é
primariamente externa, mas obtém caráter interno e espiritual. É a unidade do corpo de Cristo, do qual todos os crentes são membros. A busca da unidade da igreja deve, de fato, ser idêntica à busca de Jesus Cristo como cabeça, concreto e senhor da igreja. Nele a igreja tem sua origem e realidade. Santidade da igreja. Entramos então na página 30. Santidade da igreja. A igreja é santa no sentido objetivo, ou seja, como ela é considerada em Jesus Cristo, mas também ela é santa no princípio interior de sua vida. Essa santidade está voltada ao homem interior que recebe expressão na vida externa, ou seja, o crente se santifica porque faz parte de um corpo santo. Sem a santidade do crente, ele não consegue fazer parte do corpo, pois esse é santo e todos os seus membros são santos. Santidade não pode ser confundida com perfeição. A santidade é a separação diária do pecador do pecado, enquanto a perfeição é uma obra acabada que somente estará pronta no céu. Na terra encontraremos crentes santos, mas não acharemos crentes perfeitos. Manter as marcas da igreja. Com o surgimento das heresias, temos a necessidade de destacar as marcas da igreja, a fim de reconhecer a igreja verdadeira. Em toda a nossa sociedade está cada vez mais difícil distinguir entre um cristão verdadeiro e um falso. Com a expansão do cristianismo e o crescimento significativo dos evangélicos no Brasil, surgiu um novo grupo de crentes que são sem igreja. Trata-se de pessoas que fizeram parte de uma determinada denominação evangélica, foram batizados e eram assíduos no culto. E hoje se apresentam como evangélicos nominais, pois não pertencem a nenhuma igreja específica. Assim como os crentes sem identidade têm também, inclusive por reflexo das ditas as igrejas sem identidade de igreja, o que torna possível a identificação das igrejas genuinamente cristãs. E são essas as marcas. A fiel pregação da palavra, podemos afirmar que essa é a mais relevante das marcas. A fiel pregação da palavra é o grande meio para a manutenção da igreja e para habilitá-la a ser o padrão. Podemos adquirir uma das grandes características. Não basta pregar nos cultos ou nos programas de TV e rádio, é necessário que as mensagens sejam bíblicas. Há um número impressionante de mensagens apócrifas sendo pregadas sem nenhuma base bíblica. O uso dos textos bíblicos nem sempre relatam o conhecimento da palavra. Nós temos aqui nesse parágrafo, nessa frase, há um número impressionante de mensagens apócrifas. Vamos tratar um pouquinho, tá, no conteúdo da apostila, mas vamos conversar. Apócrifo é o nome dado a textos que atribuem a sua autoria a Deus, no entanto, ficaram comprovados por ocasião da composição da Bíblia, no cânon, de que se tratava de textos que não foram inspirados por Deus. Alguns tinham até conteúdo histórico interessante do ponto de vista cultural, mas não tinham cunho espiritual. Tá vendo? Isso é a origem da palavra apócrifa. A correta ministração dos sacramentos. Jamais podemos separar os sacramentos da palavra. Nessa qualidade, devem ser ministrados por legítimos ministros do Evangelho de acordo com a instituição divina e somente aos participantes qualificados, os cristãos. Por se tratar de sacramentos instituídos pelo próprio Deus, o seu exercício deve ser efetuado por pessoas habilitadas, tanto na ministração quanto na participação. Nenhum homem torna-se apto para participar dos sacramentos por seu próprio mérito. Encerramos a página 30, página 31.
O fiel exercício da disciplina. Como a instituição estabelecida por Deus para ser vivenciada por homens, a igreja recebeu do seu Criador normas para serem seguidas pelos fiéis. A norma visa manter a organização humana em sincronismo com a instituição divina. Por isso, as atitudes transgressoras dos seus membros são denunciadas pelas normas estabelecidas e para correção de rumos. Deus estabeleceu as disciplinas para os transgressores, para a manutenção da pureza da doutrina. A igreja que relaxar na disciplina descobrirá mais cedo ou mais tarde a corrupção dentro da própria comunidade. Encerramos a página 31, entramos na página 32, vamos tratar na lição 4 do governo da igreja. A igreja, como instituição humana, teve a necessidade de desenvolver modelos organizacionais que chamamos de sistemas de governo. Os mais comuns e que servem de base para outros são as igrejas protestantes históricas e por isso levam os seus nomes. São eles os sistemas de governo: episcopal, presbiteriano e congregacional. Episcopal. Primeiro, eles afirmam que Cristo, como cabeça, confiou o governo da igreja direta e exclusiva a uma ordem de bispos, considerados sucessores dos apóstolos, constituindo numa ordem separada, independente e capacitada para presidir a igreja. Portanto, nesse modelo, a autoridade máxima humana da igreja não está centralizada em um único homem, mas em um grupo de bispos. Daí vem o nome episcopal. O governo presbiteriano. Nesse modelo de governo, os adeptos entendem que realmente Cristo é o chefe cabeça da igreja, mas que ele exerce influência através de sua palavra. Contudo, deu a alguns membros da igreja revestimento para governá-la. E, no meio da igreja, Cristo levanta pessoas que compõem o órgão representativo para representá-lo em um presbitério e dirigi-la por um tempo determinado. Aos presbíteros fica também a incumbência de auxiliar o pastor, assim como destituí-lo ou empossá-lo na igreja local. Terceiro sistema congregacional. Trata-se de sistema independente de governo. Cada igreja é uma igreja completa, independente das demais, onde o governo dela é exclusivo dos membros. Os oficiais são eleitos para serem funcionários da igreja local. Queridos, perdão, eu vou precisar pegar uma água que a garganta aqui pegou. Retomamos, estamos tratando do sistema congregacional. No segundo parágrafo, os oficiais são eleitos para serem funcionários da igreja local, ensinando e administrando conforme as necessidades atuais. Achando-se conveniente manter a comunhão com as demais igrejas, surgiram as conferências e convenções locais, regionais, estaduais e nacionais. A Igreja ao Brasil para Cristo tem em seu modelo de governo um sistema, um pouco do sistema congregacional, pois a igreja tem uma certa independência, estão vinculadas umas às outras através das convenções estaduais ou regionais. Presbiterianas porque consagra os presbíteros e eles são os assistentes diretos do pastor. Apesar de não serem eleitos e suas funções serem permanentes e não por um mandato. A autoridade máxima da igreja local é do pastor e sua substituição na igreja legal se dá a partir da convenção estadual, por solicitação da membresia, por desvio doutrinário, ético ou moral. Como a Igreja ao Brasil para Cristo, muitas outras desenvolveram
modelos próprios de governo. Todos os defensores desses modelos argumentam que são bíblicos e, em alguns casos, defendem como melhor. O importante não é se os sistemas de governo são ou não são os melhores, mas se eles são bíblicos e não foram desenvolvidos para manter no poder uma pessoa e seus descendentes, transformando-as em uma oligarquia familiar. Infelizmente, é comum dentro das novas denominações religiosas, principalmente as neopentecostais, líderes que fundam igrejas e formatam um modelo de gestão para seu próprio benefício, especialmente para fazer fortunas. Com isso, nomeiam seus familiares para o suceder na sucessão da igreja. Encerramos a página 32. Na página 33, os ministros e oficiais da igreja. A igreja precisa de pessoas capacitadas para conduzi-la como instituição humana. Por isso, Cristo reveste pessoas específicas para exercícios oficiais que podem ser divididos como ministérios, que são extraordinários, e os ofícios que são ordinários. Extraordinários. Este é um grupo que englobam aqueles que exercem ministérios com capacitação sobrenatural. São eles, os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. O apóstolo grego ou missionário latim trabalham para lançar os alicerces da igreja, sendo que a igreja primitiva restringiu o uso do título apóstolo aos 12 que estiveram com Jesus, acrescentando apenas Paulo e substituindo Judas Iscariote. Os profetas trabalhavam na edificação da igreja, servindo de instrumento para a revelação de eventos eclesiásticos futuros. Não se pode confundir o dom de profecia, que é esporádico e momentâneo. Entramos na página 34. Estamos tratando dos ministérios. Os evangelistas têm como principal função no corpo de Cristo de iniciar novas igrejas, pregando, batizando e ordenando novos ministros. Eles não conseguem ficar muito tempo em um mesmo lugar, pois sua motivação não está em pastorear e sim em formar novas comunidades, ganhando pessoas para Cristo. Com frequência percebemos igrejas cometendo o erro de enviar um evangelista para começar uma nova comunidade e depois pressioná-lo para ficar pastoreando. Infelizmente, tudo que ele constrói em 2 anos motivado como evangelista dispersa em 2 meses como pastor. Quanto aos pastores, como o próprio nome diz, ele é vocacionado para cuidar, zelar e preservar e administrar a igreja local. Nem sempre o pastor será um bom pregador, mas sempre será cuidadoso e zeloso das ovelhas do rebanho de Deus. A motivação dele não está em quanto pode ganhar financeiramente com o rebanho, mas com o bem-estar e prosperidade dos crentes. Vamos tratar do ordinário agora. São os oficiais, nós vamos tratar do ofício ordinário. São oficiais que trabalham na organização da igreja local e exercem funções transitórias organizacionais. Para tanto, é necessário que eles sejam novas criaturas e comprometidos com o evangelho e a comunidade. São eles, bispos, presbíteros e diáconos. Bispo e presbítero significam ancião, supervisor ou superintendente. Quanto ao ofício, deles estão inclusas as seguintes atividades: presidir, governar, guiar e pastorear. Vocês podem buscar o conteúdo no texto bíblico que segue. Os mestres são obreiros com vocação para o ensino,
sendo que para isso eles têm que ser constantes estudiosos e pesquisadores. A vocação é divina, mas a preparação é humana, de modo que pode haver pastores e presbíteros exercendo o ensino. Paulo pede a Timóteo que selecione homens fiéis e capazes para instruir outros. Diáconos, Atos 6, no sentido geral, podemos vê-los como servidores designados para, como garçom, servir na festa do amor cristão. Eles são oficiais que mantêm o título enquanto exercem o ofício. Caso eles deixem de servir, perdem a função e com ela as honrarias. Os ministérios são compostos por pessoas vocacionadas e são permanentes, enquanto os oficiais são funções administrativas transitórias. Tanto o vocacionado quanto o comissionado tem que ter a consciência de estar designando uma tarefa especial no reino de Deus, e sua motivação deve ser o amor a Deus e a sua causa. Por isso, convicção intelectual e espiritualmente é essencial, e por isso a certeza de que Deus está pavimentando o caminho que leva à sua meta. A vocação externa do crente é notada pela instrumentalidade do crente dentro da igreja local, onde a mesma acompanha e o elege. Com isso, o ministro e o oficial são ordenados, ou seja, reconhecidos publicamente com imposição de mãos. Página 34 encerrada. Nós vamos para a página 36, o poder da igreja. A igreja de Jesus Cristo foi revestida de poder ou autoridade. Isso porque ele é o cabeça tanto no sentido orgânico como administrativo. Ele é o cabeça como rei da comunidade espiritual. Os apóstolos da igreja receberam a autoridade do próprio Jesus para o exercício das suas funções. Sendo assim, todos os ministros recebem autoridade diretamente de Jesus Cristo. Os oficiais recebem da igreja, o que indica que os oficiais são representantes da igreja. Natureza desse poder. Tanto os ministros como os oficiais precisam de poder espiritual dado por Deus para o exercício de suas funções. O fato de ser espiritual não indica totalmente interno e invisível, mas pode ser visto através de suas palavras, dos sacramentos e no diaconato. É espiritual porque foi dada pelo Espírito Santo. Quanto ao poder ministerial, é um indicativo de que a igreja não é um poder independente soberano, mas um serviço, ministério, que deve ser exercido em harmonia com a palavra de Deus e sob a direção do Espírito Santo. Os ministros e oficiais precisam poder para servir a igreja, e isso somente é possível quando existe um vínculo dele com Jesus Cristo. Poder tríplice da igreja, ainda na página 36, a igreja exerce poder em 3 esferas que estão ligadas aos 3 ofícios de Cristo. São eles: poder dogmático, poder de governo ou ordem, poder ou ministério da misericórdia. Vamos tratar um por um. O primeiro, o poder dogmático. Aqui temos que relacionar com a tarefa da igreja de testemunhar a verdade. Isso se dá pela preservação da palavra de Deus, pela ministração dessa palavra e dos sacramentos, nas estruturas dos símbolos, confissões e no culto do estudo e no cultivo do estudo teológico. 2. Poder de governo ou de ordem. Paulo enfatizou que em Deus não há confusão, mas paz, e que assim devem proceder com decência e ordem,
preservando a unidade e o bom andamento das coisas de Deus. Dentro dessa visão, a igreja tem autoridade para disciplinar o membro transgressor das normas bíblicas impostas a ela. Foi assim com Israel, como também nos dias dos apóstolos. Os textos bíblicos acompanham essa verdade bíblica. Poder ou ministério da misericórdia, o terceiro. Temos aqui 2 pontos, o dom de cura e o da beneficência da igreja. O primeiro relacionado à obra sobrenatural do Espírito Santo e o segundo na atuação da igreja a fim de cuidar dos pobres e necessitados. Para essa tarefa, a igreja primitiva instituiu os diáconos. Planejaram métodos e meios de arrecadação, responsabilizaram tesoureiros e aplicavam a misericórdia para aqueles que necessitavam. Encerramos a página 37. Na página 38, a igreja e os meios de graça. Usamos o termo meios de graça para indicar as bênçãos da salvação em virtude da operação direta do Espírito Santo na vida do homem decaído. A igreja pode ser descrita como o grande meio de graça que Cristo usa para redimir os perdidos, edificar os santos e formar o seu corpo espiritual. O próprio Cristo qualifica a sua igreja com dons espirituais e instituindo ministros e oficiais para o bom andamento e administração da palavra e dos sacramentos. Os meios de graça nada mais são do que a palavra e os sacramentos. Eles são instrumentos não de graça comum, mas da graça especial que remove o pecado e renova o pecador em conformidade com a imagem de Deus. Essa obra é exclusiva do Espírito Santo, desde que a igreja também tenha consciência de que ela é instrumento do Espírito Santo. A palavra como meio de graça. A palavra de Deus, como meio de graça, é também chamada de Escritura Sagrada. É assim reconhecida e aceita pelos cristãos que a considera inspirada e, por isso, sua base doutrinária de fé e prática. Ela não é apenas usada no conceito teológico, mas empregada pelo Espírito Santo para a proclamação do Evangelho e edificação dos santos. A palavra sozinha não é capaz de produzir a fé e conversão. Ela necessita inteiramente do Espírito Santo, que faz uso de seus ensinos, seja no Antigo como no Novo Testamento, para revelar a vontade perfeita de Deus. Bem, nós encerramos essa segunda aula de eclesiologia. Nós vamos precisar dividir o conteúdo em 4 aulas. Nós prosseguimos no próximo vídeo com mais conteúdo a respeito de eclesiologia. Eu peço aos alunos que façam todas as recapitulações para apreenderem o conteúdo da aula que vocês estão agora recebendo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser.